volta no nosso podcast Entre Manas com a nossa querida convidada Marina. E no episódio passado estávamos falando da autoestima, da importância de falar desse assunto que não é só o físico, né, Má? Não é só a aparência, vai muito além. E ela falou pra gente que ainda tem muita coisa aí. Nossa, ainda, tem. Né? Má, fala pra gente, como que começam esses problemas da autoestima? O problema com a autoestima, ele começa, na verdade, na nossa infância, né? Porque, como eu comentei com vocês, a autoestima, ela nasce de uma necessidade básica, né? Que a gente tem, que é essa necessidade de amor, de validação, essa necessidade de sermos aceitos. Só que o que acontece? Quando a gente nasce, olha que interessante, né? E a gente ali é um bebezinho, todo mundo olha pra gente com aquele olhar de compaixão, aquele olhar bonitinho, aquele serzinho pequeno, indefeso, e aquela coisinha linda e tudo mais. E aí, que é o que eu falo, né, que é aquele amor mesmo de Deus, né, aquela coisa linda. Só que quando a gente começa a crescer, esses olhares que antes eram de amor, aquele olhar de piedoso, de aprovação, esses olhares começam a mudar e virar olhares de crítica. E aí, o que acontece? Eu acho importante a gente falar isso, tá? E a gente fazer um recorte aqui. Nós somos a geração, a gente viveu coisas muito lindas na nossa infância. A gente tem, né, se a gente for falar memórias da infância, coisas que a gente assistia, do que a gente se alimentava, aquela coisa maravilhosa que a gente viu, a gente sabe, coisas muito boas, só que a gente viveu muita coisa ruim também, né? Nós fomos uma geração que fomos educadas por pessoas feridas. Muito feridas, né? Muito feridas. Então, assim, porque eles não tiveram amor. Né, os nossos pais, eles não tiveram. Meus pais, por exemplo, meu pai, ele conta que a minha avó batia muito nele, né? A minha avó já falecida, mas a minha avó teve 11 filhos. Nossa. Então, assim, a gente não dá conta, eu não dou conta de exatamente. É muita criança pra administrar. É muita criança, e antigamente, infelizmente, era assim. Era assim. Famílias enormes. Eram famílias enormes. Então, assim, crianças que eram colocadas para trabalhar muito cedo, né? Minha mãe, com 10 anos, por exemplo, minha mãe morava lá no interior de Minas Gerais, minha mãe pegava numa enxada e ia ajudar meu avô a trabalhar na roça com 10 anos de idade. A gente tem foto do nosso pai, acho que com 5, 6 anos, também na roça. Sim, né? E eu não tô fugindo, não, que isso tem ligação com a autoestima, não, gente. Por quê? Vamos pensar na história de vida deles, né? Que foi uma história de vida muito sofrida. A da minha mãe, da minha avó, com 11 filhos, ali praticamente uma gravidez todo ano, né? E aí a gente vai pensar, e realmente, é o que você falou, hoje, pra gente cuidar de um filho, já dá um baita trabalho, né? A minha Isabela, apesar dela ser uma neném muito boazinha, mas lógico, você tem todo um trabalho. Você imagina 11 filhos, não dava amor. Gente, não dava, era questão de sobrevivência, muita criança para disputar atenção, muita coisa. E numa época muito triste para elas também, né? Porque até 1962, e é muito importante a gente falar isso, mulheres aqui no Brasil não tinham permissão para trabalhar fora de casa, sem autorização do marido, do pai, do irmão, qualquer homem que fosse responsável. Não podia trabalhar fora. Então, o casamento, ele acabava sendo um meio de sobrevivência para as mulheres. Porque, assim, se eu não me casar, como que eu vou morrer de fome. Exatamente. Eu não existo, né? Não existe. Mulher no Brasil até 1962 não podia ter CPF. Não podia abrir conta em banco, porque né? não existia. Restrito. Não existia. Mulher no Brasil até 1962... ela era considerada, de acordo com o Código Civil, civilmente incapaz. O que isso quer dizer? Né? Um anexo é uma criança, né? Uma criança hoje, e dentro, né, das leis brasileiras no Código Civil, até acho que 16 anos, se eu não me engano, é civilmente incapaz. Ela não tem autonomia para tomar decisões sobre a própria vida. E assim era com as mulheres.
até 1962. Então, assim, essa geração passada, até as nossas mães, elas, infelizmente, não tiveram oportunidade, que nem a gente está tendo aqui hoje, quem está assistindo a gente, de ter essas discussões, de falar sobre autoconhecimento, de falar que tá doendo, de falar que tá difícil. Então, assim, não tiveram. Então, só que assim, nós fomos criadas por esses pais. Então, é importante a gente lembrar, pessoas feridas ferem. Nós vivemos coisas muito bonitas, mas nós vivemos coisas muito tristes também, porque fomos criados por pais que, infelizmente, estavam, e muitos até hoje estão, emocionalmente doentes. Né? Porque eles não tiveram amor. Só que aí o que aconteceu? A gente passou a ter esse olhar de desaprovação na infância, aí nós crescemos, né? Assim, o corpo veio, a gente cresceu, a gente foi viver nossa vida. Só que a nossa cabeça, ela ainda, inconscientemente, ela busca aprovação. Fica procurando, do pai e da mãe, aquela necessidade básica de amor que eu falei. Só que a gente não teve. Aí o que vai acontecer? Você vai buscar isso em outras coisas. Foi o que aconteceu comigo. A minha mãe nunca me elogiou. Até hoje, pra ela, é muito difícil. Não fez mais que a tua obrigação. Ouvi muito isso. Quem nunca ouviu, por exemplo, um cala a boca, fica quieto, você só fala besteira? Quem nunca ouviu quando era criança, em criança não se confia? Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu, vai pro seu quarto, sua palavra não tem valor? Isso é verdade. Quem nunca ouviu? Gente, olha muito difícil. A necessidade, né, de aprovação que a gente tem, eu digo isso por mim, porque eu também, eu me sinto uma fazedora incansável até hoje, muito por conta disso. Não fez mais do que a tua obrigação, você não faz nada da vida além de estudar. Sim. Tem que ser a melhor da sala, tem que tirar as melhores notas, né? Porque o filho de fulano, porque a sua irmã, porque o seu primo. Não, no caso, sua irmã eu, né? Porque eu sempre era comparada. Não, que eu você sempre. É a caçula, né? Mas assim, sempre teve essa cobrança, assim. Ela foi muito cobrada. E eu, assim, porque ela era o espelho. Então, assim, você tá vendo que a sua irmã tirou 10? Por que você não tirou 10? Você tirou 8, Você tem que ser igual a sua irmã. Sim. Então, são cobranças Isso que cria deixam marcas. E assim, nem considerava que às vezes eu ficava sem dormir, às vezes eu tinha dor de barriga, às vezes eu tinha tudo isso de medo de não tirar o 10. Tinha episódios que eram muito engraçados da infância, né? Eu lembro que teve uma vez que eu não gosto de matemática até hoje. Sim, né? eu também não. Mas tirava boas notas, estudava. E eu lembro que teve uma prova de geometria, que era o pesadelo da minha turma, né? Que eu tirei 3,5. E no colégio, a gente tinha que levar a prova para casa. Os pais assinarem. Os pais tinham que assinar e você devolvia a prova pro professor. Eu falsifiquei uma assinatura da minha mãe, porque eu não tive coragem. Olha, o que te leva a fazer essa necessidade, né? Sim. E isso é muito triste, né? E eu, por exemplo, eu consegui falar um eu te amo para minha mãe com 30 anos. Porque eu dei o passo, né? E acho que eu ainda vou falar disso ainda mais pra frente. Mas é o que eu falei, começa por mim. Porque assim, gente, quem tem não a sabedoria, adianta, né? Quem tem o conhecimento, somos nós. Não adianta, ninguém dá aquilo que não tem. A gente precisa assumir a autorresponsabilidade. Então, o que acontece? Como a gente não teve, até hoje a gente busca essa validação, o que aconteceu? O que acontece com todo mundo, tá? Você vai buscar isso onde? Vamos lá. Em pessoas. Porque aí você fica dependente emocional de outras pessoas. Então, tem pessoas que, por exemplo, vão transferir isso para relacionamento. Né? Que o parceiro ou a parceira tem que reconhecer o tempo todo, tem que elogiar, tem que fazer tudo por você, vai buscar... ou você sempre acha que tá todo mundo te devendo alguma coisa. Meu marido não me ama, meus filhos não me amam, meus pais não me reconhecem, olha tudo que eu faço. Porque ninguém joga aquele biscoitinho. Ninguém joga pra você, né? Então, isso assim, a gente vai falar disso. Aí você busca em pessoas, você busca no trabalho. Eu fui buscar no trabalho.
Eu também. Olha que interessante isso, Eu porque também. como eu não tive essa validação, eu fui uma criança muito criticada. Porque, né, falando até isso que você falou da comparação entre vocês, a minha mãe, por exemplo, eu tenho mais 2 irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão, eles são mais velhos que eu. A minha irmã, assim como eu, muito inteligente para humanas, e o meu irmão é ainda muito bom em matemática. Só que para a minha mãe, né, quem é inteligente em matemática é inteligente em tudo. Então, a minha mãe, ela guardava os caderninhos do meu irmão, da primeira série. Quando eu tava aprendendo a escrever, a minha mãe, olha só a letra dele, que linda. E a sua é um garrancho fora de linha. Nossa, garrancho. Entregando a idade Esse agora garrancho. aqui. Exato. Então, e a minha mãe falava isso. Ai, que letra horrível. Olha como seu irmão pinta o desenho. Olha não sei o quê. E o meu irmão era muito inteligente em matemática. E assim, é o que eu falo, gente, hoje... minha mãe não fazia isso e nenhum pai fez isso por maldade. Não existe isso. Então, assim, quem hoje fica culpando pai e mãe por sua desgraça, eu sou assim, porque minha mãe... Já vamos parar com isso. Lógico. Entendeu? Todo mundo aqui cresceu. Eles são seres humanos normais. Exatamente. Eles não são E na entidades cabeça dela, ela isentas. tava me ajudando. O seu irmão é um exemplo a ser seguido. Só que do jeito errado. Mas assim, o que aconteceu? Aí eu cresci. E eu achava, então assim, é o que eu falei, eu era fazedora, só que eu não gostava de matemática, então eu não era uma pessoa inteligente. Porque eu não sou boa em matemática, tanto quanto tiraram meu irmão você daquela fila, né? Se tiraram, e aí eu fui. Então, assim, eu era aluna que tirava nota 10 realmente. Tipo, oi, mãe, eu também sou inteligente. Oi, mãe, eu existo. E as pessoas estão fazendo isso inconscientes hoje. Porque aí você vai buscar em pessoas, você vai buscar no trabalho, você vai buscar no estudo, em comida. Porque tem pessoas que hoje, por exemplo, desenvolvem compulsão alimentar porque elas... É como se, metaforicamente, você come as suas emoções. Do que você tem fome? Então, as pessoas comem compulsivas por compras. Afeto, né? Eu mereço. Então, tem muitas pessoas que desenvolvem compulsão por compra. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez, mimimi. E perde o controle. Gente, não é questão, poxa, você não pode comprar uma coisa que você gosta? Pode. Só que para algumas pessoas, é o que eu falei, elas acabam passando a linha porque faltou aquilo lá atrás. Aí você começa a viver o quê? Relacionamentos abusivos. Autocrítica, autossabotagem. É até o nosso questionamento, né? Que tipo de catástrofes a baixa autoestima pode causar em todos os meus ecossistemas né? Nas minhas esferas. Vamos lá. A gente vai dividir isso em 4 partes, né? Então, primeiro, vida pessoal. Né? Tá. Então, como que a baixa autoestima ela vai se manifestar ali na vida pessoal? Normalmente, é aquela pessoa, isso eu falo homens e mulheres também, que é a boazinha, né? Então, é aquela pessoa que faz tudo por todo mundo, porque ela quer ser aceita. Sim. Ela não consegue falar não, ela não consegue se impor. Né, ela vive com medo, na verdade, de desagradar, de magoar. Porque, assim, como eu não tive aquele amor na infância, né, que era o que eu precisava, então hoje eu vou tentar compensar isso o quê? Para as outras pessoas. Então, assim, é uma pessoa... E eu sofria muito isso, não acreditava nos elogios que eu recebia. Porque como eu nunca fui elogiada pelos meus pais, porque obviamente eles não aprenderam, então eu cresci achando que eu era uma pessoa que eu não tinha valor nenhum. Você respondia para os outros, né? Alguém te elogiava e você fala, imagina, você Sim, que é. Você não que é. Não, gente, isso aí é um negócio que... Então, assim, se você, né, quando nós trabalhamos juntas, se você falasse, Marina, mas você é uma excelente profissional, não sei o quê... Eu ouvia, e eu tinha muito isso, eu dava aquele sorrisinho amarelo, e por dentro eu falava assim, mentirosa, nossa, eu tô enganando. Eu só tinha tive isso, sorte. pelo amor, gente, isso é uma coisa que quem tem baixa autoestima num nível pessoal, essa pessoa não consegue receber elogio porque ela não acredita. Ela não admite, né? E ela não consegue, e assim, ser elogiada pra mim, por isso que eu fugia, eu não me colocava em evidência, porque assim, por mais que eu entregava muito no trabalho, e quem tem baixa autoestima, eu fugia. Não, porque a pessoa, você tá mentindo.
Não, gente, e isso é um Você argumento... questionava se aquele relacionamento era verdadeiro, É, né? assim, Ou se era só mas muitas pessoas aí sempre tem esse argumento. Ah, Marina, mas por exemplo, a pessoa me elogiou, mas eu sei que ela é uma falsa, puxa-saco. Tudo bem, mas assim, o que ela pode ser? Não que não seja verdade, mas você pega o que é seu e ela fica com o que é dela, Sim. acabou, não tem conversa. Então, assim, não precisa. Então, só que a pessoa que tem baixa autoestima no nível pessoal, ela não aceita, né? Ela não se reconhece. Num nível profissional, é aí que pega bastante. Demais. Porque, assim, num nível profissional, é uma pessoa que perde oportunidades por medo. Isso acontece muito mais com mulheres por causa daquela síndrome da impostora, que assim, estuda, né? Igual e nós nunca fomos, é suficiente. mas nunca tá pronta. É. Ai, não, mas para sentar nessa cadeira de gestão, eu preciso ter um curso Sim. daquela universidade renomada, esse MBA, esse negócio, então eu não vou me candidatar. E aí e é nisso que acontece muitas vezes nas empresas, que você vê aquela pessoa que não tem, às vezes, 1/5 da capacidade técnica que você tem, sentando naquela cadeira. Exatamente. Então, assim, perde oportunidades por medo. Não se impõe, não coloca uma opinião numa reunião. Tem pessoas que são competitivas também, porque aí o contrário também é verdadeiro. Então, normalmente você tem empresas, pessoas que são extremamente competitivas, passam por cima de todo mundo. Mas porque elas têm essa necessidade. Lembra que eu falei, está tudo ligado ao amor. Me faltou o amor, então eu vou na pancada. Eu sou um faço trator. o que for preciso. Eu vou fazer o que for preciso. Se eu tiver que derrubar você, eu vou derrubar. Você tá no meio e você é um obstáculo a ser abatido. Então, tem pessoas que fazem isso, né? Então, não vão, tá sempre faltando alguma coisa, sempre acha que tá faltando alguma coisa. E não, são pessoas extremamente inteligentes, né? Em relacionamentos, é uma outra esfera. E aí pega muita coisa, porque assim, normalmente quem tem baixa autoestima, isso acontece muito com mulheres também, fala assim, ruim com ele, pior sem ele. Sim. Ai, gente. Isso nós ouvimos, né, muitas, né, tem mulheres que vão estar assistindo a gente aqui, que às vezes ela fala assim, minha avó, aprendi isso com a minha avó, aprendi isso com a minha mãe, que minha mãe falava isso ruim com ele, pior sem ele, porque... a pessoa aceita migalha em relacionamento. Porque, mas assim, se ele me largar, eu não vou arrumar outro. Porque eu não sou uma pessoa... né? Porque eu não sou uma pessoa legal. Porque você já não se vê como uma pessoa legal. Você já não se reconhece. Mas se ele me largar... não. Aí eu não vou arrumar outro. Aceita traição. Aceita a humilhação, a vida dessa pessoa vira a vida do parceiro, então assim, ela se anula para viver a vida do outro. Exatamente. Né? Porque não tem vida, a pessoa não tem. Só que aí tem uma outra coisa, olha que interessante, o contrário também é verdadeiro, porque tem algumas mulheres que elas são muito bravas, gente. Tem umas que você fala assim, não... eu conheço uma. Não, que tem umas que falam assim, não, pois eu bato nele, quem que nunca, né? Porque tem, assim, né, umas que às vezes falam, não, quem manda aqui sou eu, não sei o que. Tem umas que vão pro contrário da submissa, tem umas que são muito bravas. Mas olha que interessante, isso também é baixa autoestima, porque... Se eu parto de uma premissa que relacionamento precisa haver respeito e confiança, né, e você tem essa parceira, né, muitas vezes, e tem alguns parceiros assim também que são bravos, dos dois lados. Isso também esconde baixa autoestima. Por que precisa ser assim? Nossa, acho né? que eu vou ter que trabalhar isso a partir de... Eu vou ter que trabalhar isso a acho partir que de outra hoje. coisa que eu tava pensando agora, conforme você falava, né? Hoje tem muita exposição de conteúdo sobre os relacionamentos com pessoas narcisistas, né? Sim. E quando você tem essa autoestima prejudicada, a chance de você entrar numa relação dessa por conta daquele primeiro impacto, do love bombing, né? Sim. A pessoa te endeusa, te dá o mundo. Sim. E aí, de repente, ela tira tudo isso de cena e te tortura Sim. de uma forma e você continua ali aceitando. Continua. Porque você acha que nunca mais você vai encontrar uma pessoa que Exatamente. te amou que daquele te ame. jeito, Sim, né? E isso que você falou é verdade, porque pessoas que têm baixa autoestima, elas têm 40% mais chances de se envolver em relacionamentos abusivos. Caramba! Porque isso é por isso que eu falo, você trabalha em diferentes esferas, porque
as pessoas, elas têm mesmo essa propensão maior. Porque, assim, lembra que eu falei? Tudo nasce do amor. Amor, Sim. necessidade básica. Te faltou o amor lá atrás. Então, assim, você vai viver tudo isso por essa necessidade de ser amada. E na vida social, né, que é o último âmbito aí, quando a gente fala do que a autoestima prejudica, que é a sua vida fora ali do âmbito familiar e com amigos, é a pessoa que se diminui para caber. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que são assim, elas estão em amizades tóxicas. Gente, assim, essas pessoas, elas se sujeitam a cada em cada, né? sabe? Às vezes é aquele happy hour com o pessoal que você não quer gosta. ir. Aqueles amigos que talvez não façam nem tanto sentido pra você. Muitas pessoas, às vezes, elas têm agenda lotada, estão cheias de compromissos, várias coisas no fim de semana, mas essas pessoas se sentem sozinhas. Sim. Sabe? Porque ela se diminuiu pra caber, ela tá ali, ela tá sofrendo, vivendo várias coisas que, assim, ela nem deveria estar ali, mas a pessoa tá. Então, olha o nível de desvalor que a gente chega em vários campos da nossa vida por causa de baixa autoestima. Então, assim, olha, percebam, em momento algum aqui eu falei que é porque você não gosta de passar maquiagem, que não tem nada a ver, tem nada a ver. Não é porque você tá com uma roupa legal, não é nada a ver com imagem. Em momento algum aqui eu falei imagem. Olha as coisas que a gente tá falando aqui. Então, assim, é muito mais profundo. É muito mais profundo. Olha o quanto que isso prejudica a vida sem a pessoa saber. Sem ela ter a percepção, né? Exatamente, sem ter percepção, vida profissional. Tudo isso, olha o quanto. Vida pessoal, profissional, relacionamento, vida social. Então, assim, isso é muito grave. E a tua relação com você mesmo, né? Porque, não sei, mesmo que você ainda esteja desenvolvendo a consciência para essa questão da autoestima, o quanto você se critica internamente, né? O quanto o seu diálogo interno fica falando, nossa, mas você não devia ter feito isso, ou você devia ter feito isso, ou devia ter dito, ou devia ter se posicionado, não devia ter aceitado. Eu acho que isso tira a nossa paz num nível, né, Má? Isso tira, mas quando você já tem uma autoestima mais, um pouco mais desenvolvida, você aprende o que? A se perdoar. E é o que eu falei, aprendizado. Lembra que eu falei pra vocês no começo? Até hoje eu caio nisso. Eu não tô num pedestal assim, não. Agora eu estou aqui, ninguém me tira. Não, eu caio muito ainda. Mas eu consigo falar, ok, na próxima vez eu vou tentar, eu vou fazer certo. Na próxima vez eu vou me policiar, isso não vai mais acontecer. Porque a autoestima, é o que eu falo, é um músculo que você treina pro resto da sua vida. É igual quando você vai na academia. Se você não treina, aquele músculo atrofia. Com a autoestima, é exatamente a mesma coisa. E vai doer no começo, né, Má? No começo dói, no começo você vai tropeçar muito, né? Então, assim, na maternidade mesmo comigo foi assim, no começo. Então, assim, você vai cair, mas a diferença é o seu tempo de reação. De recuperação. Porque nós somos humanos, então, assim, a gente vai cair até o fim da vida, até o último dia que a gente estiver pisando nessa terra, a gente vai cair. A diferença é o quanto que eu vou conseguir, em tempo, reagir para poder ir lá e fazer de novo, e de novo, e de novo, até eu não cair mais. É isso, gente. Um belo desafio, né, para todos nós. Não, e é ótimo, porque assim, abre os nossos olhos, né? Porque assim, acho que todo mundo, em algum momento da vida, já passou por isso, né? E assim, de ver a evolução de, tipo, cair, mas eu reconheci, demorei para levantar, mas aí eu caí de novo... E eu reconheci, me perdoei, me reergui mais rápido. Sim. É bem... A Má foi falando, foi fazendo um filme aqui. E você enxergar isso nas experiências também das pessoas ao seu redor, né? Porque falam que você é inteligente quando você consegue aprender com seus próprios erros, mas você é sábio quando você aprende também pelos erros dos outros, né? Sim. Né? E no fim nós somos espelhos, né, uns dos outros. Sim. Então, assim, o que faz realmente a pessoa, poxa, que tá do seu lado, ela querer mudar é a atitude que você tem. Porque as pessoas percebem. Não é ficar ali, muda o tempo todo. Nós somos observados o tempo todo. O que faz a gente, né, ser espelho e deixar esse legado, que é o ápice, né, da realização humana. Porque, assim, um dia a gente vai embora daqui.
né? Tá, mas aí o dia que a nossa missão aqui, né, nesse plano terminar, quem vai ficar? Vai lembrar da gente como? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. O que é que você deixou de bom? Né? Para que outras pessoas sigam replicando e melhorando o que você fez. Né? Porque assim, é o que eu falei, nós somos a primeira geração que começou a falar disso. Os nossos filhos, eles já vão pegar uma realidade completamente diferente. Né? De homens e mulheres que conseguem falar mais de amor num sentido mais universal do que, não é amor de homem e mulher, isso aqui é o que vai, não vou dizer que é o que menos importa, mas é uma parte desse amor, né? Eles vão pegar uma coisa muito mais evoluída da gente, né? Então é isso, é a gente melhorar, eles vão replicar e melhorar o que a gente já fez. É para isso que a gente tá aqui. Nossa, Má, e agora chegamos num ponto que a gente quer saber como fazer isso. Mas vai ter que ficar pro próximo episódio. Tá preparado? Você aí de casa tá preparado para saber? Então fica de olho que o Entre Manas volta na próxima segunda.